Então eu queria convidar vocês para a gente convidar o nosso Criador para estar presente. Vocês estão de acordo? Sim. Então vamos dar a mão cada um aqui. Senhor, nosso Deus, que estás no céu, estamos reunidos nesse momento, ó Pai, entregando aqui o nosso ser, de corpo e alma, para aprender algo que agrega na nossa vida. Eu, Lúcio, nesse momento, te peço, ó Pai, a tua presença deste presente momento até o fim desse evento. Faça de mim um instrumento para compartilhar, Pai, conteúdo que vem agregar na nossa vida. Prepara o coração de cada um que está aqui para entender, compreender, receber e, se for do teu agrado, aplicar na sua vida para que faça diferença na sua vida. Abençoe esse evento, abençoe meu coração. Permita, Pai, que nós acessamos agora a tua sabedoria, a fonte da sabedoria, para que nós possamos entregar o conteúdo conforme o Senhor confiou a nós. Te apresento esse evento, todos os que estão aqui, todos os novos presentes, junto ao nosso amigo que está aqui filmando, compartilhando aqui com esse evento, Pai, para que aconteça. Te apresento tudo nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém. Bom, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou o Lúcio, mas algum pedaço da minha história eu preciso compartilhar com vocês para que vocês compreendam por que esse método existe. Cresci no bairro Tiradentes, nasci com 3 anos, a gente foi lá para a rua E, meu pai morava lá na Coab, e eu estudava lá no Tiradentes. Na 7ª série, tinha ocorrido algumas coisas e meu pai mais minha mãe pensou assim, a melhor opção aqui para o Lúcio, né, um menino quietinho, é levar para o colégio para ver se a gente tem uma evolução ali. Só que o colégio, na época, era uma escola em que todo o poder aquisitivo, né, financeiro, colocava seus filhos lá, não tinha ângulo, não tinha objetivo. E eu saí da periferia e fui inserido no meio do pessoal do dinheiro. Aquilo foi algo que me permitiu acessar a primeira dor, né, que a gente fala do desprezo. Eu era uma pessoa mais sozinho, porque eu não tinha condições suficientes de estar envolvido, inserido no meio da turma. Não tinha dinheiro. Aquilo começou a gerar algumas vontades, alguns pensamentos em mim, e eu cresci com a ideia de que a gente tinha que ter dinheiro para ser aceito no meio social. Não sei se isso aconteceu com algum de vocês. Mas, tudo bem. Quais foram as opções? Comecei a entrar no comércio de venda, e a venda ela é uma porta para a gente fazer muito dinheiro, depende do seu esforço. E graças a Deus, aquilo foi funcionando. Logo novo, eu comecei a ter clientes como vendedores, revendedores do produto que meu pai fabricava, dentro da área da situação, dos produtos naturais, enfim. E aí eu comecei a acessar dinheiro. Dinheiro para mim não foi problema. Então, com 14, 15 anos, eu já fazia ali 2, 3 salários mínimos numa saída, no mesmo dia, vendendo produto. Só que, por muito tempo, eu acessava essa quantia de dinheiro e esse dinheiro fugia de mim. Então, eu não entendia o qual motivo. No decorrer desse período, adquirindo essas experiências com venda, eu tive uma questão em que me atrapalhou por 15 anos. Me envolvi com droga e aí a dependência química começou a sugar todo aquele ganho meu. E assim aconteceu que no ano de 2010, meus irmãos, meu pai reuniram ali e falou assim, ó, nós precisamos levar o Lúcio lá para Uberlândia para tratar. E foi assim, fui para Uberlândia, fiquei numa clínica 12 dias e nessa clínica eu percebi que não ia ter como tratar ali porque as drogas os caras conseguiam colocar lá dentro, inclusive eles estavam colocando eu como o administrador do negócio lá dentro, aí eu falei, então aqui não vai resolver para mim, eu preciso sair e sair. A minha ideia era que Iturama não era um bom lugar para mim por causa da dependência. Então eu falei, eu saio da clínica
vou trabalhar em Uberlândia, morar em Uberlândia, eu resolvo o problema. Mas até então não adiantou. Simplesmente passou-se os tempos, houve a recaída. Tentei várias formas, tentei tratar com um médico e esse médico falou para mim, olha, para você não tem mais jeito. E ali, partiu dali, o negócio foi água abaixo. Aí eu conheci o fundo do poço de verdade. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu tinha a fábrica de carreta, eu já tinha montado alguma coisa, todo o dinheiro que eu ganhava vazava, como vocês já conhecem. Até que um dia eu chamei a Karina e falei, olha, eu vou acabar morrendo nessa cidade. E então o mais certo é a gente voltar para nossa casa, que a gente é aquela que a gente mora, a gente tinha ela ainda. Vamos voltar para nossa casa. E aí, se eu morrer, você vai ficar perto da sua mãe, você vai ficar perto do meu pai, então as crianças não vão ficar desamparadas. Então, aí ela falou, você pensa assim, então vamos voltar. E assim a gente voltou. Um ano aqui ainda sofrendo, até que um dia meu menino levantou de madrugada e eu estava mordendo, não sei se você já viu alguém com uso de cocaína, eu estava mordendo e olhando para o portão, vendo sombra. E aí, o meu menino olhou para mim assim naquela situação, e falou, papai, o que o senhor está olhando tanto no portão? O jeito dele olhar para mim e falar comigo me deu uma sacudida. Primeira vez na vida que eu tive um toque de um princípio qual vocês vão ouvir muito nesse evento. E aí eu pensei comigo assim, fazer mal para mim, até que tudo bem, eu já não ligo mesmo, mas eu estou prejudicando o crescimento e a educação desses meninos. Primeira vez na vida que eu pensei em alguém além de mim. E aquele momento que ele entrou para dentro, eu pedi ele para ir dormir, eu fui, orei. No que eu orei, eu pedi a Deus, falei, Senhor, não deixa eu morrer assim. Eu não quero que meus filhos vejam isso. Só que eu quero fazer um combinado, se é que a gente tem direito disso, né? Eu quero fazer um combinado contigo. Eu quero abandonar esse mundo, mas não permita que eu dependa de clínica, não permita que eu dependa de remédio, não permita que eu sofra, que eu perca meu sono, que eu perca minha fome, para que eu use isso como desculpa para me retornar às drogas. Me dá uma força, me ajuda, me tira disso. Voltei e sentei. Sentei na cadeira quando me vi acordando no outro dia. Quem conhece o mundo das drogas sabe que a gente acorda com ressaca e o melhor caminho quando você acorda com ressaca é buscar um meio de se drogar de novo para não incomodar. E fui atrás do que eu guardava do meu baseadinho, cheguei lá, não tinha. Fui na geladeira ver se tinha uma lata de cerveja, cheguei lá, não tinha. Olhei para o balcão da cozinha, tinha um maço de cigarro. E eu fui lá abrir um maço pensando, pelo menos um cigarro vai ter. No que eu abri o cigarro, não tinha cigarro, mas no que eu abri, parecia que uma voz saiu dali de dentro. E aquela voz dizia assim, a sua sorte foi lançada. Eu assustei e ainda falei em voz alta, mas já? É agora? Aí é agora. E eu fiz o quê? Saí, fui para uma rede que eu tinha pendurado lá em casa, debaixo de uma telha internet, deitei ali e falei, então tá, eu acredito. Quando eu percebi que estava dando certo, não precisou de remédio, não perdi a fome, não perdi o sono, Deus estava comigo todo momento. E em um determinado momento eu fui lá, me arrumei, penteei, fiz a barba no capricho. O que aconteceu? Eu falei assim, agora eu fico rico. Meu problema era droga. Sem droga, aí eu fico rico. Pois é, aí é onde eu caí do cavalo. Por quê? Um ano quase se passou. E um dia eu sentei numa cadeira lá fora, eu abri a carteira, eu somei, eu tinha R$7. Na conta bancária tinha 0. Eu falei, mas esse trem tá errado. Não era para mim estar rico? Eu não estou usando droga, não estou bebendo, não estou fazendo nada, não estou indo para a festa. Malemar comendo, porque agora eu vou na minha mãe comendo, meu pai tá ali, essas coisas todas. Falei, isso está errado. Fui lá, peguei minha cadernetinha, eu sempre gosto de anotar o que eu vendo. E as comissões, fiz a soma, na época, isso nós estamos falando em 2017. Eu tinha vendido até aquele dia, era o dia 20 e alguma coisa, ainda faltava uma semana para acabar o mês. Eu tinha vendido e eu tinha recebido comissão livre R$9.000. Eu falei, uai, mas cadê esse dinheiro? Aonde que foi parar esse dinheiro? O que está acontecendo? E nessa questão,
eu pensei, não, eu preciso descobrir esse meio. O meu maior desafio saindo das drogas era ser aceito na sociedade. Eu não podia estar com meus amigos das antigas porque eles usavam a droga. Eu tentava inserir no meio da sociedade e eu era rejeitado. Porque muitas vezes as pessoas me viam com o nariz branco, as calças quase pela metade, solta, sujo, pela madrugada. Então era essa o luz que os outros enxergavam por aí. Mas essa história, ela precisa ser compartilhada porque a gente vai entrar numa questão em que envolve os princípios para você compreender. Eu te entregar apenas um método para você chegar e fazer a soma, isso não vai resolver nada na sua vida. Por quê? O que fez a diferença na minha vida foi a mudança do que está inserido no subconsciente. E o subconsciente, ele só altera porque existe uns mecanismos a ser feito. Entrei dentro da Rinodê e tive um pensamento. Eu pensei assim, os políticos fazem as coisas ruins que eles fazem por 3 anos e faltando 6 meses para a eleição, eles conseguem fazer as pessoas esquecer as porcariadas que eles fez e conseguem ser reeleitos. Eu acredito que eu vou fazer os outros mudar a visão em relação à minha pessoa. E eu fiz, encarei e fui. Deus está comigo e eu vou ser outra pessoa. E eu consegui, em 7 meses nessa decisão, eu consegui bater um nível dentro da Rinodê que era muito almejado por muitas pessoas. O nível de diamante. O diamante ganhava ali em torno de R$10 mil mês, liderava uma equipe que movimentava 50 mil pontos. Essa parte do diamante vou voltar nela no decorrer do evento para vocês entenderem os princípios que faz parte da nossa vida em relação a nós prosperarmos. O que vocês entendem da palavra prosperar? O que você acha que é prosperar? Fala para mim, Hudson. Melhorar de vida. Melhorar de vida? O que significa prosperar, Wender? Para mim, prosperidade é viver daquilo que eu tenho como propósito. Para mim é ter uma família e ser bem-sucedido. Ter uma família estruturada e ser bem-sucedido financeiramente. Paulo? Eu acho que não é só sobre dinheiro, sabe? Sobre você estar bem consigo mesmo e com dinheiro. Dinheiro é consequência. Eu acho que isso é prosperidade, você ter uma família unida, entendeu? Acho que é meio que sobre isso. Ter uma meta objetiva, um propósito claro naquilo que você quer alcançar, independente do que seja. Aline? Também acho que tem a ver com o propósito, né? Porque eu acredito que quando a gente chega cria um propósito, você vai querer outro. Você precisa ter outro para você prosperar e continuar nesses propósitos, né? No meu ponto de vista é isso. Senhora Karina? Não sei se você me falou. Para mim, prosperidade é liberdade. Liberdade geográfica, liberdade financeira. É o dinheiro cair na conta independente do seu trabalho ou não. Eu querer acordar amanhã nas Maldivas e acordar. Sem eu cobrar a hora? Senhora! Kenner? Tudo que falaram aqui. Tudo que falaram. O conceito da palavra prosperidade é crescer. Você está sendo próspero quando você está evoluindo, certo? E aí, o que acontece? Voltando lá na história. Cheguei no nível de diamante, comecei a ter aquele êxito. Logo no mês que a gente bateu o diamante, a Karina estava grávida da nossa terceira filha, a Isabela. E aí ela teve uma complicação na gravidez e foi internar em Uberaba. Logo quando ela falou assim, olha, vai nascer a neném vai nascer, ela me ligou 5 horas da manhã, eu estava dormindo no chão, eu, a Cecília e o Caio. Aí ela falou, vai nascer a neném, então você pega as coisas e vem pra cá. Eu consegui sair de casa por volta das meio-dia mais ou menos, meio-dia, 1h da tarde. E fui sozinho para Uberaba, pensando, né? Meus 2 primeiros filhos, o Caio e a Cecília, eu estava totalmente alterado, drogado. A Isabela era diferente. Eu estava
com nível de diamante, era uma coisa muito importante para nós. A sociedade já mudou, porque com o título de diamante, eu chegava nos lugares, era assim, esse é diamante? É, não, então, diamante, nós vamos pôr ele aqui num trono, era um ser diferenciado, e aquilo ali para mim estava uma delícia. Quando eu cheguei no trevo de Uberaba, eu mandei mensagem para Karina, e aí, tá tudo bem? Karina visualizou e não respondeu. De repente, cheguei lá no semáforo, mandei outra mensagem, e aí? Você não fala comigo? Ela visualizou e não respondeu. Aí eu falei, opa, tem algo errado. Já procurei um estacionamento, encostei e mandei uma mensagem para ela. Ei, o que está acontecendo? Fala logo. Não me deixa agoniado não, estou parado aqui esperando a resposta. Aí ela escreveu, a Isabela faleceu. O dia mudou a cor. E aí eu falei, como assim? Essa ia ser a minha história diferente. Voltei de Uberaba num carro fúnebre com a minha filha dentro do caixão. Quando tudo começou a cessar, eu falei assim, olha, essa cidade, você quer saber? Peguei um mapinha daqueles globinhos, rodei ali no Brasil, pus um dedo lá e falei assim, eu vou para essa cidade. Eu olhei lá, Marília. Aí eu falei, vou para Marília, vou embora daqui. Fui para Marília. O que aconteceu? Cheguei lá, procurei uma casa aqui, procurei outra ali, estou resumindo, para a gente entender. O que aconteceu? Achei uma casa, falei, beleza, gostei dessa casa e é essa que eu vou ficar, agora eu vou trazer minha família. Quando eu falei essa que eu vou ficar lá dentro de novo, do jeitinho que falou lá no cigarro, o mesmo tom, a mesma voz, o mesmo modelo. Você me perguntou? Aí eu falei, mas não é possível. Depois de eu já ter feito tudo, preparar tudo, eu ainda tenho que perguntar. Então tá, quando eu olhei assim, tinha uma luz numa praça, que era uma praça de forma de triângulo, e uma luz acesa, era 6h30. Eu fui lá, era uma igreja. Beleza, então vamos perguntar. Entrei, a palavra foi até um certo ponto, chegou num ponto que falou assim, você está querendo tomar uma decisão, você está contra a minha vontade, você tem, baixa essa crista sua, volta para trás, você tem 1 ano para dar fruto. Aí eu, pronto, vim chorando. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei assim, você quer saber? Já que a ordem foi dada, então eu quero saber o que é esse fruto que eu tenho que dar. Saindo de casa, na motoca, olha quem que eu encontro. O Adílio, lá na esquina de casa. E aí, Adílio, bom. E aí, o que você está fazendo? Eu tenho umas reuniões aí, semanal, tal, amores de gente. Eu falei, oi, quero participar disso aí. Então bora participar. Lá na reunião, um compartilha uma coisa, outro. De repente, na segunda reunião, a dona Eunice falou, nós temos uma clínica ali, não sei o que tem e tal. Coincidiu que, nesse período que eu encontrei o Adílio, eu voltei para o meu escritório e falei, já que eu tenho que fazer alguma coisa, então vamos lá. O que eu não fiz até hoje? Eu lembrei de um patrão meu, que eu tive em Uberlândia, que ele falava assim, Lúcio, usa o que nós temos, porque eu ficava falando para ele assim, não é preciso comprar isso, não é preciso fazer isso, para poder fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Ele falou, usa o que nós temos, com o que nós temos, nós vamos chegar a ter condição para fazer as coisas que você quer. Então vamos usar o que tem. Aí eu fiz a mesma coisa, eu trago isso como um princípio fortíssimo para mim. Usa sempre o que tem, parte daí que depois as outras coisas vai se agregando. E aí o que eu fiz? Tinha 5 livros. Por quê? Eu ia nos eventos da Renaudet, pegava todos os conselhos do seminário, chegava na minha equipe e despejava neles. E eu não aplicava. Aí a partir daquele momento eu pensei, então agora é a minha vez de aplicar. Então peguei os 5 livros que eu tinha. Primeiro problema foi tentar ler o livro tudo num dia só. Cheguei em casa com vontade de quebrar todo mundo e jogar aquele livro no fogo e queimar ele. O primeiro livro que eu comecei a ler era do Caio Carneiro, Seja Foda. Aí eu com raiva, a Karina viu que eu estava nervoso. Como Deus sempre tem um plano, ele traça as coisas direitinho, coincidiu dela ver sobre o método Pomodoro, antes de eu chegar. Aí eu cheguei e falei para ela por que eu estava nervoso, ela falou assim, não, aplica esse método aqui, ó, que você vai conseguir ler. E aí eu apliquei um Pomodoro, voltei para o escritório e comecei a ler e começou a dar certo. Quando eu comecei a ter os 4º, 5º livro,
entrou a questão da Dona Eunice, e eu já estava aprendendo alguma coisa, e a Dona Eunice propôs a gente compartilhar um conhecimento ou fazer um trabalho nas clínicas. E aí começou a nascer o interesse em construir métodos para mim aplicar na minha vida, para mudar a minha realidade. E aí comecei a ler. O primeiro livro que eu li sobre finanças foi O Segredo da Mente Milionária. Me gerou uma fé tão grande que eu estava ocupando o escritório de um amigo só para pagar a água para ele. Ele nem cobrava o aluguel. Então, a troca de usar. Aí eu falei, não, eu cheguei em casa, vi um cômodozinho lá parado, todo caindo nos pedaços. Falei, eu vou fazer meu escritório aqui. E através daquela crença, em 60 dias eu estava com o escritório montadinho, sem dever um tostão. Gente, era tão forte as coisas que eu me propus ser o servente do pedreiro. Apareceu o material, apareceu o pedreiro, apareceu o dinheiro. E aí, como faltava mais coisa, acontecia assim, enquanto eu estava fazendo a massa, me ligava cliente pedindo produto que eu não tinha e diferente do que a gente trabalhava. Portanto, me dava assim, eu falava assim, eu vou pedir R$1.000 a mais aqui nesse produto. Eu estava numa crença tão forte, eu pedia R$1.000 e pedia ele adiantado para me pôr na lista de produção. E os caras falavam, passa o número da conta. E aí veio aparecendo recurso. E aquilo foi me gerando crença e eu comecei a criar um método. Criei um método para alimentar, exercitar. Comecei a criar uns princípios, comecei a criar um evento semanal de estudo de Mastermind. E aí comecei a criar um método para aplicar com o pessoal da clínica. E as coisas foram acontecendo, foi dando certo. No período que eu comecei a ler, que eu cheguei no 5º, 6º livro mais ou menos, aí eu comecei a perceber que são autores diferentes, mas as pronúncias eram diferentes, mas o conteúdo era o mesmo. É como você pegar mandioca e macaxeira e colocar na mesma panela. No final a gente vai comer o quê? Hã? A mesma coisa. Então, as pessoas falam dos princípios de prosperidade com várias formas diferentes. E é aí que está o segredo, porque quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, ó, meu período de leitura é 1 hora por dia, então vamos dividir ele no meio? 30 minutos vai ser livre e 30 minutos vai ser a Bíblia. Só faltou um capítulo para me ler ela de fora a fora. Só que o manual da vida está ali, chama Bíblia. Tudo que os caras ensinam, que fala sobre energia, sobre vibrações, é só ele falando da forma da macaxeira e a Bíblia falando da forma da mandioca. É o mesmo resultado. É só a gente aplicar os princípios. E aí começou a nascer uns insights e eu comecei a absorver aquelas informações. A gente vai entrar no método daqui a pouco, mas a questão é que não dá para falar do método sem compartilhar esses princípios, qual eu vou compartilhar com vocês. Por quê? Vamos lá. O que nos move? Nós temos aqui 2 professores, que são meus parceiros nesse projeto. O Ender, bem estudado, o Adílio também estuda pra caramba. Vocês vão perceber que às vezes eu vou perguntar, vou comentar, vou chamar para conversa. Ele tem uma linguagem, o Adílio tem outra. Eu vou compartilhar de uma compreensão. Tudo que eu compartilho não necessariamente vai ser da forma que vocês já ouviram ou que compreenderam. Vou trazer somente uma visão. Por exemplo, eu sei que a Aline também é bem estudada. Eu vou utilizar aqui um modelo num desenho e vou chamar uma peça-chave no nosso cérebro de hipotálamo. Mas a Aline pode conhecer essa mesma peça que faz essa mesma função por tálamo ou por o outro nome mais científico, por causa que ela, pelo fato de às vezes de ter o conhecimento da psicologia ou da neurociência, mas a função da peça é a mesma e é o que eu quero compartilhar com vocês, é o conhecimento de como isso funciona dentro da gente, certo? Todas essas crenças que nós temos instaladas dentro da gente, ela participa de um ciclo, certo? Vamos lá. Quem acredita que nós fomos criados por Deus? Todos nós. E Deus criou nós com qual intuito? Qual é o fruto
que ele espera de nós. O que é o fruto? Você não foi no culto e não falou que era para você esperar que você colher? Que eu tinha que dar o fruto. Obedeceu Deus? Então, se a gente não obedecer o que ele fala com a gente, como que a gente vai ter fruto? A gente não vai dar o fruto. Faz sentido. Entendeu? Qual que é a maior obsessão do homem? Alegria, felicidade. Felicidade. Isso aqui é a nossa obsessão. Você não acorda cedo falando assim, eu vou fazer algo para me sentir triste. Ou acorda. Tudo que você faz é em prol de sentir satisfação. Estou feliz com isso. Conquistei? Feliz, né? Qual que é o maior propósito? Qual que é a maior alegria que vocês têm? Tá? Qual que é a sua maior alegria? Minha família bem. O sentimento é uma? Isso, jovem. Gente, deixa eu compartilhar só um negócio para vocês. Tudo que vocês vão querer na vida, tanto para ter, para crescer, para destruir, o único responsável de tudo, ou que você faça você crescer, ou que te destrua, é isso aqui. Emoção. Agora, vamos lá. Se um mestre sábio, criador, com toda a ciência e sabedoria, cria um ser obcecado por essa emoção, faz sentido que essa emoção é algo que é benéfico para ele? Satisfaz ele? Alimenta ele? Faz sentido para vocês ou não? Sua fala é... Então vamos lá. Eu crio o ser humano e eu coloco nele um desejo de ser feliz. Por quê? Porque ele, quando vibra essa emoção me alimenta. É o meu fruto. Eu vou colocar ele fazendo tudo na vida para vibrar essa emoção. Aquilo que a gente vibra ou agrada, nos conecta com Deus ou nos afasta de Deus. Eu vou provar para vocês um pouquinho mais extenso, ó, mais diferente. Fala para mim uma coisa, gente. Me dá 5 pecados, 5 nomes de pecado. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esses padrãozinhos mesmo, matar, roubar, vamos lá. Ó. Que isso aqui está num texto bíblico, mas a época que foi escrita, no texto denominado obra carnal, em 5 de Gálatas, diferencia um ser espiritual de um ser carnal, ou seja, aquilo que nos afasta de Deus, inclusive tem na Bíblia assim, Deus não habita no pecado. Todas as emoções que a gente vibra, elas é uma conexão, como se a gente tivesse um cabo e esse cabo a gente fosse conectar em 2 polos. O mundo espiritual é uma dualidade, o bem e o mal, certo? O bem provém de Deus e o mal da oposição, beleza? Então, todas as vibrações que nascem de mim para fora, porque tudo que me faz sentir algo começa de dentro para fora. Esse é o poder que está na Bíblia. Fala assim, vocês têm poder. Ou seja, nós temos um poder. Por exemplo, qual que é a maior força do ser humano? Pensamento. Na minha visão é pensamento. Isso. E aí o pensamento te dá poder através do quê? A fé, o poder, para ela acontecer, você precisa de intuito. É igual eu ajoelhar aqui para catar a caneta. E eu ajoelhar para orar. Eu vou estar ajoelhado, mas o que diferencia uma ação da outra é o intuito, a intenção. A intenção, ela vibra uma emoção. Eu vou chegar lá. Vamos aqui, ó, para vocês compreenderem. Quando eu estou praticando a gula, estou comendo muito, eu estou satisfazendo o desejo de quem? Hã? Meu, da carne. Meu. Tem mais alguém que é beneficiado nisso?
Então eu estou satisfazendo a mim. E quando eu estou com preguiça, eu não quero trabalhar, não quero fazer nada, eu quero ficar só deitado, estou satisfazendo a vontade de quem? A minha? E se eu matar alguém? E se eu roubar alguém? E se eu mentir? E se eu fazer tudo aquilo que está lá em Gálatas? É unicamente a vontade de quem? O que chama quando eu estou fazendo algo sobre a minha vontade demasiadamente sem que ninguém tenha benefício e foda-se quem estiver achando contra? Egoísmo. E egoísmo é uma, né? É uma emoção. Você vibra o egoísmo. O egoísmo é um excesso de mim. Gente, o que está no texto do pecado é só questão da escrita para a época. Deixa eu só compartilhar uma coisa para ver se vocês entram na mesma linha de raciocínio. Quando Cristo estava sobre a terra, a cognição era uma e hoje é outra, o cognitivo. O que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, é que se dava uma ordem e se respeitava a ordem e obedecia a ordem. Hoje, por exemplo, na época de Cristo, se existisse tomada, era mandado assim, você não põe o dedo na tomada. E a criança fazia o quê? Tudo bem. Ele passava para o outro, não põe o dedo naquela tomada. Tudo bem. Hoje em dia, como que você faz? Você fala para uma criança, não põe o dedo na tomada. O que ele faz? Não, ele quer saber primeiro. Mas por quê? O que tem nessa tomada? Certo? Então, hoje as pessoas têm um questionamento em que muito se não tinha. Então, era a ordem. Agora, por exemplo, por que não devo pecar? Por quê? O que tem a ver nesse ato que me faz mal? Consequência. Não só a consequência, mas o que você vibra. Deixa eu só compartilhar assim, ó, vamos tirar desse contexto e te mostrar, por exemplo, uma mãe que está ali na mesa, vou pegar um exemplo aqui, só para mim, que eu estou recordando do que a gente tinha no conteúdo. Uma mãe está na mesa com o seu filho, pôs ele com um uniforme branquinho, fez um macarrão lá com molho bolonhesa, e aí o menino com 6 anos para ir para a escola, de repente pega lá o garfo de mau jeito, e quando vai levar a comida, pá, pinga assim, ó, bem na hora do ônibus passar. O que a mãe faz? Naturalmente, quando ela está sobre aquela emoção, seu filho da... Olha o que você fez! Agora eu não sei o que tem, ó, aos exemplos, que leva ela a falar com a criança daquela forma. O povo vai falar que eu não limpei, mando você sujo para a escola, agora eu vou ter que lavar a blusa que estava limpinha, eu tenho um tanto de coisa para fazer. E qual que era o dever da mãe se ela não tivesse agido em prol do egoísmo de pensou só nos resultados que ela desejava e ela esqueceu da educação do filho? Que ela poderia chegar e fazer uma pergunta para o filho assim, filho, você percebeu que caiu aí, né? Você já pensou se você aprendesse a manusear o seu garfo, isso não aconteceria? Ela dava um upgrade na mente daquela criança e fazia aquela criança prosperar de uma forma como nunca. Só que ela pensou nela e cometeu essa atrocidade. A gente vê pessoas agindo em si próprio, líder de religião, pai, só no argumento para satisfação do seu próprio ego e assim matando, enterrando gente viva. Isso tem no meio político, em todo mundo. A maldade, tudo que é destruição, ele é proveniente a esta emoção. E essa emoção é que estimula você a cometer tudo isso aqui. Agora, se Cristo ia explicar isso para a galera naquela época, agora vem cá, nós não estamos falando sobre energia, como que eu vou conectar nos polos? Se eu estou vibrando essa emoção, eu não estou no lado positivo. Aqui não há força divina. Deus não habita aqui, a energia dele não participa dessa emoção. Agora, qual que é a emoção do contrário dessa, oposta? Qual que é a emoção oposta do egoísmo? Compaixão, altruísmo, filantropia, a capacidade de pensar no próximo antes de si.
Um dos princípios do método. Generosidade. Ó, pra você ver. Aqui nós falamos da obra da carne, né? Qual que é os frutos do Espírito? Vamos lá, Wender, lembra eu. Esse eu quero anotar. Temperança. Tem um outro que tá aqui, ó. Alegria. Tá lá em Gálatas. Ele mandou nós ser alegre. Por quê? Isso aqui é de dentro de nós. Sabe qual que é a diferença da alegria com o prazer? Qual que é a diferença da alegria para o prazer? Passageiro. Prazer? Eu acho que O prazer é passageiro, é momentâneo. Para você ter o prazer, você tem que retornar ao ato. Você é escravo daquele ato. Fazer a busca. A alegria é o sentimento que já habita dentro de você. Você não precisa de algo Alegria. externo para se sentir alegre. O prazer você só sente quando você está cometendo o ato. Prazer de comer, do sexo, do cigarro, da bebida, tudo. Você não consegue senti-lo se você não estiver no ato. Então, é para uma outra questão. Temperança, alegria. O que mais? Mansidão. Qual que é a obra do Espírito que muita gente confunde com afeto? Ai, eu te amo. O amor. Vocês sabiam que o amor, ele não é... O amor, ele é descrito na Bíblia, tá? Não é que eu vou descontorcer o que é a compreensão que vocês tiveram até hoje. Mas o amor descrito na Bíblia, que é a caridade, que com várias questões, ele não é uma emoção, e assim um exercício. O amor é uma descrição de um comportamento voltado para o altruísmo, tá? O amor descrito em Coríntios 13 fala lá de uma parte em que o amor não busca seus próprios interesses. Por que a gente está aprendendo sobre as emoções? Porque ela cria caminhos, ela elimina problemas. Para vocês terem ideia, o maior princípio de doença, eu tive em Barretos no paliativo e fiquei lá por vários dias. E eu encontrei um enfermeiro-chefe, amigo de infância, coincidiu da gente se encontrar lá, eu falei com ele, eu queria tomar um café contigo. Então, beleza, vamos tomar um café. Cheguei lá, sentei e falei para ele, cara, eu passei aí, é gente de todo jeito, toda raça, toda situação, mas eu queria te fazer uma pergunta. Vocês puxam o histórico da pessoa desde quando nasceu? Ele desde quando nasceu. O que eles têm em comum? Lúcio, não existe um que não teve uma questão que envolvia rancor, ressentimento e ódio. Aí eu falei, o quê? Então quer dizer que o que dá problema no câncer é a emoção? Ele é a emoção. Aí eu falei, mas por quê? Aí eu fui e conheci uma técnica que fizeram com arroz. Fizeram uma técnica com arroz e fizeram uma técnica com o gelo. Proferindo palavras para um pote de arroz e o outro pote. Palavras de amor, de carinho para o outro, vibrando, se é ruim, te odeio, tudo. Pegou o mesmo arroz, guardou na prateleira. O que estava proferido palavras negativas e ruins, o arroz estava preto no segundo dia. O outro ficou mais de 20 dias, branquinho. Fizeram isso com gelo. Proferiram palavras ruins, vibraram coisa negativa, pôs o gelo. O que proferiu a boa, o gelo estava em uma forma de cristal, o outro estava todo distorcido. Aí eu falei, não, mas eu quero saber mais a fundo, o que faz? Quando você está vibrando emoções negativas nesse sentido, a sua célula ela distorce e ela abre poros. Ou seja, tudo que a gente consome por essa vibração ter distorcido a nossa célula, que é negativo, por exemplo, você pegar um copinho de plástico, meter um café quente, ali ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o petróleo que está naquele plástico e você vai estar com ele no sangue. Aí quando a sua célula fez isso, ele entra. Aí vem os anticorpos, mata. Mas vai indo, os anticorpos não dá conta. Ó, suponhamos que isso aqui seja uma escada rolante. Olha, tá bem parecido, né, gente? Ó, igualzinho. Eu sou bom no desenho, hein? Essa daqui está subindo e essa aqui está descendo, certo? Aí, as emoções que você está vibrando te dá condições de você pisar, pôr seu pé
no que vai te levar para cima ou no que vai te descer para baixo. E se você ficar oscilando, você vai estar no mesmo nível sempre. Você tem a chance de controlar os seus emocionais, as suas emoções, para que você possa subir o nível, ou se você deixar, você vai descer ainda mais o seu nível. Você está nesse andar aqui, ó. Então, eu estou sentindo bem, eu estou perdoando, eu tiro o rancor, eu estou altruísta, eu estou empático, eu estou amando o próximo, aí eu boto o pé aqui. Aí de repente um caboclo vai e me fura um combinado e eu ponho o pé aqui. Aí eu tô com raiva, meu pai não me falou comigo, não respondeu minha mensagem, tá aqui. Aí de repente, mas meu pai tá fazendo alguma coisa, tá, vem cá. A capacidade de você controlar suas emoções e se manter na vibração positiva é ela que vai permitir com que você tenha ascensão. Isso aqui faz parte da onde a gente vai chegar no método. Agora eu vou compartilhar uma outra coisa. Eu quero compartilhar isso aqui. Isso aqui é o ciclo da programação. É aqui que vai fazer você ser rico e é aqui que vai fazer você seguir na vida. Porque, na verdade, isso aqui já está acontecendo. Isso aqui já acontece desde quando a gente nasceu, só que a gente não tendo ciência, a gente vai... Isso aqui é igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Entendeu? O meio, o convívio social cria quem somos. Por isso que você é a média das 5 pessoas que você convive. Quer mudar a vida... Muda o seu ciclo social. Por quê? Porque o seu ciclo social faz isso aqui com você. O que nós temos aqui? Uma cabeça, um cerebelo, e aqui nós temos os sentidos. Quais são os sentidos? Visão, olfato, paladar, não, olfato aqui, né? Paladar, audição e o sinestésico. E a visão, beleza. Isso aqui são os sentidos que nós capturamos do mundo externo, certo? Ali nós estamos falando de uma pronúncia, porque a pronúncia ela acontece da audição, mas da boca, né, sai a fala, só que nós somos primeiro a ouvir. Então, quando existe uma pronúncia, logo vem nascer um pensamento. Por quê? Quando é capturado qualquer forma de sentido externo, isso é mandado para cá. Você lembra que eu falei que eu ia chamar isso aqui de hipotálamo? Foi a primeira vez que eu vi isso na vida. Então já inventaram um monte de outro nome, mas eu vou colocar aqui, o hipotálamo. Toda a informação externa vem para cá, para essa peça converter essa informação na linguagem cerebral, para que isso venha aqui para o subconsciente, certo? Só que nesse momento que ela está convertendo, acontece uma imagem. É como se fosse um retrato da situação, certo? Que é o pensamento. Aí, tudo que é capturado do sentido, acontece o pensamento. Quando o pensamento acontece, logo aqui em volta dessa peça tem as questões que arquivam as memórias emocionais e tudo mais. E assim nasce a vibração. O que nós emitimos de emoção acontece logo depois que as capturas acontecem. Não existe emoção sem que essa captura aconteça. A não ser que, se você não capturar, mas aqui dentro já está salvo, aí ele faz o seguinte, aí ele conecta aqui com a amígdala corticais, que é aquela que guarda a memória emocional. Mas, para que você sinta algo, naturalmente falando, precisa com que qualquer um desses sentidos esteja acontecendo. Então é assim, ó. Capturou o sentido, gerou um pensamento. Todo pensamento faz uma vibração emocional acontecer. Depois que essa emoção aconteceu, ela estimula, manda a informação para o subconsciente e crava ele aqui, se tornando crença. Depois do subconsciente, o que acontece? Essa informação vem cá na hora das nossas decisões. Qual que é essa parte aqui responsável pela decisão? Quem sabe? Qual que é a peça-chave do cérebro que faz com que nós decidimos agir ou não agir? Córtex frontal. Então, toda decisão de nossas ações é dali, mas ele busca informação que está aqui. Isso aqui
as informações, elas podem ser fixadas e ser aquela verdade em que a gente até mata por ela, né? Igual muita gente matou por crenças, que eu tô certo. Os nossos pais, quando você vai falar uma coisa para ele, que mexe na crença dele, ele chega a rosnar. Né? Que você tá errado. Por quê? Porque aquilo foi fixado ao longo dos anos. Porque uma crença, às vezes, ela nasce como um fio de cabelo ali, ó. Aí quando você vai fortalecendo ela, ela vai engrossando igual ficar um camelo de navio, que é aquela corda, sabe? Então, ou ela acontece, uma crença forte, ou ela acontece repetindo os fatos, ou uma forte impacto emocional. Beleza? Mas o ciclo da prosperidade é esse aqui. Isso aqui acontece a gente fazendo ou não fazendo. Só estando num ambiente, você sempre vai ouvir algo que vai estimular um pensamento, que vai estimular uma emoção e vai formando crenças. Ah, dinheiro não dá em árvore. Agora vamos lá, eu quero compartilhar uma coisa voltando lá para Adão. Vocês têm noção por que Adão foi tirado do Éden? Deve ter sido cagado. Fez cagada. Por isso que eu falei. Por isso que eu falei o seguinte. Ó, eu tive muito debate interno para compartilhar esse conteúdo. Por quê? Tudo que envolve o método SEMA, eu tenho como experiência e eu fui o meu primeiro cobaia. Eu sempre coloquei um espelho e fiquei prestando atenção como que as minhas emoções e o que meus pensamentos no decorrer de cada emoção das coisas que acontecia. E então, essa visão que eu vou compartilhar, uma visão que muita gente às vezes não quer enxergar ela, por quê? Porque escutou lá na igreja, porque o cooperador, o pastor, o fulano falou assim, 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 a Bíblia foi explicada de uma certa forma, mas vamos lá. Aquele poste, aquele fio que está lá naquele poste, ele tem uma amperagem de energia lá. Alguém sabe me informar quanto? Quanto 1000 volts tem lá? Geralmente é 13.700. 13? 13.700, beleza. E aqui, no 110, quanto? 127. Então lá é mais forte que aqui, né? Vamos falar de vibração emocional. Se a nossa emoção é um fruto que Deus agrada quando emitida ou desagrada, depende da emoção, vamos falar sobre a importância da vibração. Ô Ender, você gosta de carro, barco ou moto? Tudo. Qual que é o carro mais top que você gosta, Wender? Eu sou mais pelo conforto, essas coisas. Não, fala o top, aquele bruto mesmo. Então vai, Flávio, eu sei que você está com vontade de falar. Uma caminhonete Dodge Ram. Beleza, se eu chegar aqui hoje, te entregar uma Dodge Ram que cor? Preta. Zero, completinha, mais 2 milhões de reais, te entregar hoje, para você pôr combustível e viajar onde você quiser. Você vai vibrar 13 mil ou 120? 13 mil. Aí, beleza. Tamo a Dodge Ram, tamo o dinheiro, você sai, só que amanhã você tem que passar aqui, beleza? Aí amanhã você chega aqui. Flávio, tenho que te falar uma coisa. Eu vou te dar outra Dodge Ram, mais 2 milhões de reais. Você vai vibrar 13 mil, 110. Ainda não. Mas é outra Dodge Ram, você vai entregar uma pro Paulo? Aí beleza, mas suponhamos que eu faça isso 60 dias. Daqui na 60ª caminhonete Dodge Ram, você não tem nem lugar de pôr a filha da mãe, mas 2 milhões, você já está com 60 milhões, você nem é acostumado a gastar esse dinheiro. Você vai vibrar 13 mil ou 110? Olha lá, 110. E o que aconteceu com o nosso amigo Adão? Ele foi colocado para vibrar 13 mil, mas ele estava dentro de um lugar que ele não tinha que fazer muita coisa. Era o melhor lugar do mundo, as melhores comidas, tudo respeitava ele. Ele era o líder de tudo e aquilo era eterno. Você acha que quanto tempo ele estava vibrando 13 mil ou 127? A ponto de Deus fazer vista grossa do que aconteceu, porque se no próprio Criador, na Bíblia está escrito que não existe longura, não existe buraco, não existe nada que
o olhar de Deus não alcança, então você não vem me falar que foi uma vista grossa. Que ele sabia o que estava acontecendo com Adão e Eva, mas por que ele permitiu? Cara, por causa do livre-arbítrio, mas o cara não estava. Gente, vamos lá. Você só cria uma coisa quando você tem interesse do resultado dela. Deus não fez um homem, um ser sem um interesse do resultado do ser. E se o ser não entregar o resultado, minha querida, é preciso de um reajuste. E se o Adão não vibrou os 13 mil porque estava tudo bom, todo dia... Pega o lugar de Adão. Todo dia você tem comida sem você precisar trabalhar. Todo dia você tem lugar... Você não tem um bicho para brigar porque o leão respeitava, a cobra não picava. Tudo tá dando certo. Todo dia tudo tá bom. E aí, depois aqui de fora do Éden, o que você tem que fazer para você sentir alegria? Solão quente, trabalhar, vão conquistar, vão fazer. E aí, quando você conquista, você... As emoções faz a nossa construção da nossa vida. E aí, envolver. Agora eu vou compartilhar sobre o método, por que o método precisa acontecer. Pede R$100 para ele aqui, para mim, fazendo favor. Mano, arruma R$100 aí. Pô, confiança. Vocês viram? Vocês estavam olhando o olhar? A pronúncia? Agora oferece para ele R$100. Mano, quer R$100? Você viu o tom? Você entendeu que tudo que a gente faz, existe uma emoção por trás e um pensamento? Olha isso aqui, galera. Por que o método faz acontecer a mudança na nossa cabeça? Por causa disso. Todos os nossos comportamentos emitem uma emoção. Quando eu estou pedindo, eu estou pensando, pô, eu estou sem, que vergonha pedir. Eu estou escasso. E quando eu estou doando, eu falo, eu tenho. Tá sobrando, caramba. Nós estamos devagarzinho adentrando no SEMA. Como que é o nome desse treinamento? Tá aí na capa, ó. O poder do dinheiro. Mas aí é que tá o negócio. Para a gente viver o poder do dinheiro, a gente precisa destituir um Deus. Qual Deus é esse? Mamon. Como que a gente destitui Mamon? Simplificando o que é o dinheiro. O dinheiro é um papel que nasceu para simplificar o escambo. As pessoas começaram a fazer negócio. O mundo capitalista nasceu através de um negócio chamado escambo. Você já ouviu falar do escambo? Você conhece escambo, Paulo? Antigamente não tinha moeda, nem papel, nem nada. E aí o que aconteceu? Começaram a perceber que dava para se evoluir suas conquistas e fizeram a feira. Foi lá antes do dinheiro existir, ele se reunia com suas produções para fazer o escambo. Aí, de repente, começaram a perceber que alguém estava tomando prejuízo, porque a mandioca demorava um período e o alface outro. Então, um era mais trabalhoso. Aí começaram a criar, veio primeiro a moeda, que descobriram o metal. Eu estou simplificando a história, mas tem na apostila, depois vocês vê. Até chegar no papel. Ou seja, o dinheiro foi um meio para que acontecesse a negociação. E quem pegou na sua vida, igual eu, pegar R$100 e falar assim, nu, deixa eu correr ali na... Ou seja, quando alguém entregava um dinheiro para mim que ia me comprar um produto, eu já ficava assim, vai embora. Às vezes a pessoa queria conversar, um senhor me comprava uma carreta, me entregava aquela nota, tudo que ele guardava debaixo do colchão, e eu olhava aquele tanto de dinheiro, dava até aquela coisa assim, né? Punha ali e falava, vai embora, senhor, vai embora, que eu quero ir pro mercado, que eu quero ir lá naquele... Eu gostava da mega variedade. Eu saía nas prateleiras assim, ó, com R$100, ganhava R$100 de lucro, e saía assim, o que eu vou comprar, hein? Aí, o que acontece? Por quê? O dinheiro estava prioridade. Quando tem um conselho da Bíblia vinda da parte do Criador, assim, ó, guarde o teu coração, porque dele provém a vida. Guarde o teu coração, que dele provém a vida, porque o coração, o símbolo coração, não é isso que está batendo. Isso aqui é o coração, porque é aqui que sai toda a emoção. O princípio da emoção é aqui. O seu coração é aquilo que seu sentimento, seu apego está.
se o seu apego está no dinheiro, certo? A hora que você precisa colocar ele em prol, você está dando prioridade para ele. A prioridade é, olha, Deus ensinou a gente sobre altruísmo, sobre tudo, mas tem uma coisa que ele não aceita. É ele deixar de ser prioridade. Porque ele é a fonte de todo o benefício. Como que a gente conecta com ele? É as obras espirituais, galera. É princípio. Se tu não tem uma parte assim, ó, descansa no Senhor que tudo te vai bem. Está escrito na Bíblia isso aí. Eu estou usando porque é um método. Hã? Como é que é descansar no Senhor dentro dessa linha de raciocínio? É viver os princípios, cara. Se eu respeitar os princípios, não me preocupo com mais nada. Ó, Cristo mesmo ainda falava assim, terei 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Aonde que é esse 100 vezes mais? É aqui, é nessa vida. Mas para ter acesso a gente precisa dos princípios. Os princípios têm por fonte, por matéria-prima inicial, a emoção. Tudo que você trabalhar a sua emoção positiva, você vai viver o princípio. Para vocês verem, tanto que os conselhos cristãos é tudo neurociência. Por que a gente erra? Por que a gente vive mais nesse canto aqui? Porque a gente não obedece os conselhos, os princípios. Ó, Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Vou te dar um exemplo aqui agora que vocês vão tirar, gente. Isso aqui, quando Deus me mostrou isso aqui, eu falo um negócio para vocês. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o mesmo julgo que você julga, você será julgado. Aí eu falei, pô, mas o que isso tem a ver com neurociência? Tudo. Vou te contar um negócio. Nesse desenho lindo aqui eu vou fazer mais um. Vou desenhar a Karina aqui, tá? Deixa eu só contar uma coisa. Sobre julgamento. Quando a gente vai começando a trabalhar com texto, a gente vai começando a mudar visões do que se é escrito. Até então, quando a gente se tratava do livro de princípios, que é a Bíblia, vindo por parte religiosa, tem toda a sua questão argumental para que você enxergue aquilo que ele quer que você veja. Mas se a gente pegar contexto e destrinchar, vamos lá, o que é um julgamento? É uma afirmação. Eu estou afirmando. E quando eu estou afirmando, eu estou construindo uma crença. Como que funciona isso no cérebro? Vamos lá. Eu chego e falo assim, olha, a Karina não tem capacidade de montar aquele computador. Eu fiz uma afirmação. Só que, o que está acontecendo aqui? Aquilo ali, ó. Eu estou afirmando sobre a Karina, então eu estou olhando, estou falando sobre a Karina, estou ouvindo o que eu estou falando. Só que aí, o que acontece? Como que essa informação está chegando aqui? O seu cérebro, ele vai olhar o que você está afirmando. Que ser que é ela? Ser linda. Que ser que é esse? Ela é um quê? Humano. Ser humano. Certo? Então ela é um ser humano. Tem hora que é desumano, mas... Aí, o que acontece aqui? Olha aqui, presta atenção que isso aqui é importante. O meu cérebro, ó, eu estou vendo um ser. Ele não vai entrar aqui, a Karina. A informação que vem para cá é sobre esse ser. Aí ele está falando aqui, ó, você está me falando, aqui está guardando a caixinha, você está me falando que esse ser não tem, é a informação que está vindo para cá. Você está me informando que esse ser não tem a capacidade de montar o computador. Beleza? Arquivou, fechou. Aí beleza. Aí amanhã, eu, que fiz o julgamento, me deparo com um computador desmontado e precisando montar o computador. Quando eu estou aqui para mim decidir fazer algo, aonde que ele vai buscar informação? No subconsciente. Aí ele chega lá e fala assim, e aí, o que nós sabemos de computador? Pera lá. Você falou para mim ontem que seu ser, o que é o ser? Sou ser humano. Ah, a informação que tem aqui que você não tem essa capacidade, não. Vamos parar por aí. Então, todo o meu relacionamento com o próximo é um comportamento construindo quem eu sou. O que eu julgo a pessoa, eu estou falando do meu ser. O que eu falo, o que eu vejo, eu estou vendo. Gente, na neurociência, dentro mesmo do explicamento do coach, é assim, ó. Aquilo que você vê de ruim no outro é o que mais você tem dentro. Porque o seu cérebro só enxerga
aquilo que você sabe da existência, que está dentro de você. Vocês entenderam que o nosso comportamento com os demais é construindo quem somos? A nossa visão, quando a gente fala, quando a gente critica, entendeu? Quando a gente dá os ouvidos, a gente aprende mais. Então, o que tudo isso tem a ver? Que prosperar, ou seja, o que é prosperar? Crescer, evoluir, envolve todas essas questões. Compreender como funciona o nosso cérebro, o que as nossas emoções faz com o que nós temos de informação, os cuidados são emocionais, aquilo que a gente pensa, a forma que a gente comporta com o próximo, e aí a gente vai adentrando para dentro do dinheiro, da administração. Por quê? Porque quando a gente tira o dinheiro do poder e a gente enfatiza pessoas e simplesmente coloca um mecanismo a trabalhar em que vai estimular, gente, cada caixa desse, eu vou falar um negócio para vocês. O método, ele consiste em 5 princípios importantes da vida: motivação, fé, servir, crescer e viver. Tá tudo aí, tá? Depois é bom escrever que também firma. Os princípios que vai te gerar a prosperidade que envolve é esses daí. Motivo. Você precisa do motivo para agir, para viver. Você precisa acreditar, ter fé, é uma emoção. Você vai entender sobre servir, que faz parte da generosidade de seus poderes. A execução do método faz que você sinta dopamina na recompensa imediata, que é o que te motiva, que é um dos caixas. Serotonina, mais a dopamina antecipada, que é acreditar no amanhã, a construção da preparação. Na Bíblia até fala, preparar para a velhice. Então a gente sempre preparar para o amanhã, envolve a esperança. Generosidade, que libera serotonina e ocitocina, quando você é generoso, faz parte. E aí o mais importante disso tudo é o quê? É que a gente fica respaldado. Quando a gente fala lá, né, a gente lê, descansa no Senhor, isso, que tudo vai bem. Eu vou implementar essa, descansa no SEMA, financeiramente falando, que a sua vida vai ser uma vida de tranquilidade. Se você, o momento em que eu fugi do SEMA, eu aplico o SEMA desde 2019, os momentos em que eu fugi do SEMA, eu vivi perturbação financeira. Quando eu respeito isso aqui, eu tenho tranquilidade até na hora quando a pessoa me pede uma ajuda, porque eu sei o quanto eu posso ajudar. E geralmente você se depara com a pessoa precisando de R$1.000 e você às vezes não pode ajudar os 1.000, mas você fica com aquele encargo de consciência. Ou seja, a sua emoção vai vibrar negativamente porque você não sabe se deveria dar os 1.000 ou se você daria os 100 que você tinha. Por exemplo, quando você sai para comer uma pizza, e aí saiu com os filhos, tudo, ficou lá R$400 na mesa, na pizzaria. Aí você não sabe se aquilo lá faz bem ou se aquilo lá faz mal. E se eu compartilhar com vocês que torrar no supérfluo é o que mais vai fazer você crescer e que você precisa fazer, você só precisa saber quanto. E muita gente cresce com aquilo que, nossa, eu não posso ser feliz, não posso gastar, e vai me faltar, vai me lascar, não sei o que tem. Toda aplicação, ela vai te estimular uma emoção e vai construir uma crença e você vai estar sempre apoiado nos princípios em que vai te fazer prosperar, crescer. Vamos lá. Motivo, que é o motivador, nós denominamos o caixa merecimento. A fé, acreditar e esperança, nós denominamos o caixa do futuro, que é o liberdade financeira. Guarda esse nome, hein? Liberdade financeira. Servir, estar pronto para contribuir, para ser generoso. E a generosidade, ela cabe não só para quem está necessitado, tá? O efeito da generosidade para quem quer prosperar, ele é independente do que você pensar. Por exemplo, se você vai visitar alguém, gente, é tão interessante trabalhar essas questões, esse conhecimento da emoção. Por exemplo, esses períodos antes do conhecimento do SEMA,
quando eu comecei, que eu deixei as drogas e que eu vivi até eu aplicar o SEMA, toda vez que eu ia na casa do meu pai almoçar, eu ia igual meu filho fica em casa, com emburrado. Eu lembro porque o Caio chega na rua emburrado, não sei o que acontece na rua, mas eu ia emburrado. Mas sabe por que eu ia emburrado? Porque eu chegava na minha casa do meu pai, sentava na mesa e queria que ele adivinhasse que eu estava precisando de dinheiro, e eu achava que a culpa do meu dinheiro era dele, e que ele tinha que me oferecer R$100 toda vez que eu fosse lá, pelo menos. Era esse o pensamento, mas assim, ó, escondido, eu não queria aceitar, mas na verdade era isso que acontecia. Eu chegava, comia com a cara fechada e ele não falava nada. E aí, você tá precisando de alguma coisa? Aqui tá sobrando uns trocos. Quer levar uma carne? Né? Você tá entendendo? Mas eu ficava com aquela cara fechada esperando ele falar alguma coisa, ele ficava pensando, meu filho vive com raiva de mim, eu não fiz nada. Mas a questão é que quando eu vivia nessa vida de escasso, eu não sabia que quanto mais a gente oferece, mais a gente tem. O que aconteceu? O dia que eu descobri essas questões, eu comecei a pensar assim. Quando eu ia para o meu pai, eu pensava assim, o que eu vou fazer para o meu pai hoje? O que eu posso levar para minha mãe hoje? Eu já mudava o gatilho. Chegava lá querendo oferecer alguma coisa. Se eu não tinha nada para dar de dinheiro, eu oferecia uma boa conversa, eu oferecia um bom momento. Mas a minha intenção, vocês lembram lá do ciclo? Eu estava constantemente praticando o ato em que eu sentia e me tornava aquilo que eu estava vivendo. Então, oferecer é assim, ó. Suponhamos que o universo que Deus criou é um sistema, igualzinho ao operacional do computador. Tudo que você faz relacionado, lançando, por exemplo, você já reparou que aquele cara que tudo que você vê, seu, está te pedindo. Você já viu a história até do colírio? Ah, você tem isso? Não, não tem. No final, o que você tem então? Tem um colírio? Ah, então deixa eu pingar aqui nos meus olhos. As pessoas que vivem pedindo, são as que mais o universo cobra dele. A vida dele, a pessoa que ela vive naquele momento, tudo ela quer de graça. Ah, então me dá um pouquinho. Ah, então me dá isso. Ah, tá sobrando. Ah, me dá um pouco. Oh, paga pra mim, faz aquilo. A pessoa que está nessa posição, sempre esperando, ele está emitindo essa vibração para o universo está arrancando dele tudo que ele tem. Então, quando você começa a viver uma pessoa oferecendo o que você puder, certo? Dentro dos princípios, se tratando de dinheiro é administração, mas se você não tem o dinheiro para oferecer, você tem mais coisa para oferecer. Você tem uma boa conversa, você tem um conhecimento, você tem uma atenção, você tem uma conexão. Então você pode mais oferecer. Então quanto mais você está na questão oferecendo, mais benefício você vai ter. E a sua construção, ela vai a partir daí. Vamos lá. Crescimento. Esse aqui é o mais responsável para você crescer. Porque quando eu começar a fazer o exemplo aqui, vocês vão entender o quanto isso aqui faz a diferença na nossa vida. Que é o caixa do crescimento. E o patamar de vida. Agora você vai descobrir o que você pode e o que você não pode. Que geralmente quando a gente não sabe, cadê o Wender para confirmar? A aplicação de coach. Se você não sabe onde você está, você não tem como você descobrir como chegar e nem aonde você vai. Entendeu? Então primeiro eu preciso descobrir qual que é o meu patamar de vida. O que eu posso? Entendeu? Então nós temos aí 5 divisões de caixa, que é o merecimento, liberdade financeira, contribuição social, crescimento e patamar. Quais são as porcentagens de sugestão? Por quê? O que eu quero compartilhar aqui é o seguinte: o dinheiro é o menorzinho do esquema. Ser rico é diferente, é sentir rico. A pessoa que se sente rico, ela não tem necessidade de nada. Então, no caso, simplesmente 5% aqui é em relação a isso mesmo. Contribuir, financeiro. Não, mas o princípio, gente, eu estou entregando 2 conteúdos. A administração financeira que vai te fazer criar a mentalidade de crescimento e o princípio. O princípio você pode viver ele sem precisar do dinheiro. O que você tem a oferecer? Flávia, olha um negócio no seu trabalho. Acordou cedo, todo dia, compartilhe um conhecimento. Cedo. Aprendeu? Manda para frente. Conta uma história. Conta uma superação. Dá uns minutinhos, vai doando. Você vai ver daqui a um ano quem que é a Flávia. Você vai até assustar. Mas todo dia entrega alguma coisa para a pessoa refletir. Bom, vamos lá.
Sugestões para administração. Por quê? Uma coisa que eu vou te falar uma coisa, olha, essa sugestão ela casa até com a ideia de que quando você pega R$100, você nunca põe na sua cabeça que você tem R$100. Ah, eu ganhei R$100 de lucro, mas você não ganhou R$100, jovem. Você ganhou 65, por quê? Os outros 35 eles precisam ser destinados para a produção da sua evolução. Essas são as sugestões, está tudo aí numa folha, vamos lá, acha essa folha aí, gente. Gente, quando você recebe uma receita, tá? Receita líquida. Essa sugestão de administração do SEMA, ela serve só para Prolabore, tá? Quando você já chega no nível empresarial, isso só no Prolabore. Até você se tornar uma mentalidade empreendedora, é tudo que você ganha. Mas se você se tornou empresário, aí é Prolabore. Isso aí. Mas vamos lá, vou compartilhar o que eu vivi. Então, o que eu vivi, eu cheguei a pegar, até eu ter 20 mil de renda, eu ainda aplicava o SEMA. Você entendeu? Aí depois eu comecei a mudar, por quê? Porque eu tinha que reduzir meu Prolabore para que eu continuasse crescendo, e o sobressalente, como é que fala? O que sobressai aquele valor já não é meu, é da empresa. E aí eu aplico ainda a contribuição ainda no lucro da empresa, 1%. Mas ainda continua. Até você chegar, se vocês ainda não têm a ideia de coisa, aplica o SEMA até você chegar a ter 20 mil de renda. Aí depois disso, vocês estipulam um Prolabore, reduz, porque é flecha, ó. Puxa um pouquinho, sempre faz isso, dá uma reduzida. Quando você começar a perceber que o negócio está dando uma coisada, você vamos cortar aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar agora para reduzir, de parcelinha de R$29 e R$30, eu devo ter umas 20, 25 parcelinhas. Aí de vez em quando é bom você cair e falar, pera lá, o que é? Spotify, 19, Eu sou compartilhada. Netflix, 60. Vamos lá, vamos somando para vocês verem como é que o negócio é traiçoeiro. Spotify, 19 dela. O meu YouTube é 29. A IA é 100. Vamos lá, a IA é serviço, mas eu só estou falando se não tivesse um serviço envolvido, né? A IA é necessário, que a gente usa para aquilo, é 100. Netflix, 60. O iPhone. Mais R$20, exato. Você está vendo? E é R$20 de cada celular, não? Não sei se ela paga. Ela nem paga, né? Eu pago. Mas enfim, os 2 TB do giga de coisa é R$50. Então você vai somando. Tarifa de cartão, por exemplo, se você não aproveita e faz um meio dela sumir, aí você tem mais 50 da anuidade, mas não sei o que tem. Então, o que acontece? De vez em quando você tem que voltar, olhar onde você está e o que precisa você puxar para trás para você dar uma avançada. Entendeu? Vamos lá. Recebeu R$100, aí estão uns exemplos já que eu já peguei, ó. Recebeu de renda, 2 mil. Como é que a gente vai fazer? Joga 200 para o caixa do merecimento. Esse caixa do merecimento, quando é casal, já vamos trabalhar com o mês. Gente, aqui nós vamos separar vidas quando se trata de casal. Certo? O que acontece? 10% da renda. Como que entra essa renda aqui? É os dois, tá? Para entrar no SEMA é os dois. Os dois, não é você vai aplicar o SEMA ou não. Aí beleza, então aqui ó, suponhamos que o Wendel ganhou 800 e a Aline 1.200, mas a renda dos dois foi 2 mil. Então juntou os dois e jogou no pacote. Aí o que aconteceu? O merecimento é 10%. Chegou lá, divide 5% para o Wendel e 5% para ela. Ah, mas ela ganhou mais. Vocês são um casal e o casal ganha junto. Se vocês tiverem a ideia de que fulano ganhou mais e ciclano ganhou mais, vocês vão entrar em crise e isso vai trazer problema. Casal é junto. A Karina, ela vivia falando até esses dias, e eu pedi ela para corrigir isso. Ai, amor, você paga isso para mim? Amor, você paga isso para mim? Amor, compra isso para mim? Amor, esquece esse negócio de eu pagar isso para você. Aqui, se você largar de mim agora, o juiz não quer saber quem que deu mais, quem que deu menos. Metade é seu. Então, quem é dono do espaço? Lúcia e Karina. Quem é dono do carro? Lúcia e Karina. Do dinheiro que está no banco? Lúcia e Karina. Das dívidas? Lúcia e Karina. Então não é o marido pagando para a mulher, meu marido me deu isso. Esquece.
Nós trabalhamos junto, que se ela cuidar da minha casa só, dos meus filhos e da casa, ela já está trabalhando na mesma proporção do que eu. Tá gravando, senhora Karina. Então, o que acontece? Entrou uma receita. Por exemplo, entra para ela. Aí ela fala, amor, entrou tanto aqui, amor, então é tantos reais, você manda para o caixa do contribuição, tanto você manda para o seu do merecimento e tanto você manda para o meu do merecimento. Nós já temos um Pix no nosso grupo, eu e ela tem um grupo. Você entendeu? Aí ela, beleza, então ela já faz isso. E o que sobrou, deixa que eu administro. Aí ela já joga outra conta. O merecimento dela, eu não pergunto, eu só pergunto se ela tem, para mim fazer proposta. Por exemplo, amor, vamos para Fernandópolis com as crianças? Vamos. Vai gastar 300 reais, nós dois divide do merecimento? Divide. Então, beleza. Você tem esse dinheiro? Tem. Então, beleza. Eu não pergunto quanto que sobra e o que ela vai fazer, não. Eu só pergunto se ela pode contribuir naquele negócio, porque aquilo ali é supérfluo. Então, o supérfluo é um merecimento que gasta. Entendeu? Não pergunta o que você fez com o seu merecimento. Esquece, deixa a pessoa viver. É aí que está o gostoso. Cada um faz o que quiser. Se ela quiser limpar o traseiro com o dinheiro e jogar fora ali, se quiser botar fogo, bota, faz o que você quer. Seja livre. Essa emoção você tem que viver ela. O que eu vou fazer com o meu merecimento não cabe a ninguém. Aí, o que é sugestiva? Até a sua mentalidade estar prosperando e até você ter condição, porque isso aqui aumenta, tá? Por causa de um caixa chamado crescimento, eu vou provar para vocês que isso aumenta. Então, até isso aqui está sobrando e você não está mais com aquela necessidade de viver o merecimento, a não ser que você queira ir para a Europa, entendeu? Aí que você queira comprar um barco ali de 2 milhões. Mas o que você pode fazer? Aí você pode contratar a mentoria para você aprender a fazer divisão de subcaixa. Aí é outro procedimento, é um outro negócio depois, quando a gente faz aquele piquezinho e compra lá no link, aí vem a mentoria. Mas então até aqui vocês compreenderam como que trabalha o merecimento e qual que é a sua função. 10%, liberdade financeira, futuro. Esse dinheiro vocês botam ele num lugar onde você não esquece desse dinheiro. Não se põe a mão nesse dinheiro, nem se... Olha, é vida ou morte, tem outra solução, porque se você não tivesse guardado esse dinheiro, você ia estar fudido do mesmo jeito. Então você vai caçar solução. Esquece esse dinheiro. Esse dinheiro ele só serve para te dar segurança. Vou te dar um exemplo. Vocês lembram que eu falei que eu estava guardando um dinheiro na carteira? Que eu guardei esse dinheiro na carteira? Mas chegou uma parte da minha vida, quando eu estava construindo a vida, em que esse dinheiro não estava lá, certo? E que não tinha também nenhum real na minha conta corrente. E não tinha nenhum caixa. E o que a gente sente nesse momento em que você procura e não vê nada? Desespero e se sente quebrado. Aí que vem a salvação do método SEMA. Peraí, fui lá na XP, abri a conta da XP e olhei os investimentos, 20 mil reais. Eu falei assim, na época eu falei assim, já? Caraca, eu tenho dinheiro, rapaz, eu não tenho na carteira, mas eu tenho, aí. Eu não tô quebrado, não. Entendeu? Que a hora que o negócio apertar aqui, você tem onde você olhar e falar assim, não, é só uma fase. Eu construí minha vida para isso. Então, esse dinheiro do liberdade financeira, vocês aprendem a botar na bolsa de valor, que seja no banco mais simples, no CDB, que te dá 0,8 ao mês, mas deixa lá. Mas olha aqui, o que é considerado liberdade financeira? Quando os seus rendimentos cobrem o seu patamar de vida sem que você precisa fazer nada. Você está na praia sentado, está caindo. Você está lá na sua avó, lá não sei aonde, fazendo o que você quiser, está cobrindo a sua despesa. Então, para você viver do jeito que você gosta, suponha que é 20 mil reais sua despesa, se você tem 20 mil de renda sem você fazer nada, você é livre financeiramente falando. Então, o que acontece? Você vai mexer nesse dinheiro quando ele estiver te dando essa renda, aí você vai lá e saca. Só o rendimento para você viver. E olha lá, ainda você joga o SEMA no seu rendimento para que ele continue. Qual que é o próximo? Contribuição social. Ó, contribuição social. Isso aqui é libertador. Por quê? Você só vai poder... Você sabe o quanto você pode ajudar. Ó, na primeira renda tem 100 reais. Chegou a mãe, cortou minha energia. Quanto que é a sua energia? 200. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho 100. Eu posso te ajudar com 100 e ainda posso te ajudar indo atrás de mais alguém. Mas eu só tenho 100. É esse o dinheiro que eu tenho disponível para ajudar e pronto, acabou.
Não adianta você fazer mais do que isso, porque aí você está indo com o princípio. O que você foi abençoado para ajudar é esse. Então, ter esse caixa... Você lembra? Descansa no SEMA, que o seu dinheiro vai bem. Você só pode ajudar se você tiver aqui, ó. Se você não tiver, meu irmão, você não descansa. É igual você falar assim, não, eu tô segurando uma corda aqui, aí o caboclo caiu, eu vou cair no precipício. Ah, não, então tem uma corda. Ah, bum! Eu caí para ele não cair. Por que que o método do SEMA fala sempre mais o poder do dinheiro? Por que que ele é prosperidade? Por causa desse próximo método, desse próximo caixa aí. Como é que está escrito aí? Caixa do crescimento. O que que você tem que fazer? A primeira coisa na vida, quando você vai começar esse método agora, o que que vocês acham que a gente tem que fazer com esse caixa? Investir. Investir em quê? Empresa, no meu caso? Em você. Financeiro. Você só usa esse caixa aqui para investir no seu negócio, para ele crescer, depois que você gastar no mínimo, ou investir no mínimo, esquece essa palavra gastar. Investir no mínimo 20 mil em você. Curso, seminário, livro. O que eu tenho de livro lá, compra um caixa, sabia? E eu li 60% deles, eu estou voltando para ler. Em conhecimento, porque não adianta você trabalhar dinheiro se você não crescer a sua cabeça. Aí você começa fazendo assim, igual eu fiz, sugestão, 50-50. Quanto que está aí nesse caixa? 10. 200, não é? 100 reais eu comprava em livro e 100 reais eu comprava em mercadoria. Ou eu deixava no caixa para quê? Por exemplo, suponhamos que você ganha um salário mínimo, que é R$ 1.500 hoje, vamos simplificar, suponhamos que é R$ 1.500. Suponhamos aqui, a renda 2.000 é o seu ganho. Você segurou 10 meses desse caixa sem mexer nele, guardou lá. Aí você tem uma renda de 2.000, você é assalariado. Não estou falando de empreendedor não, ainda bem que todos aqui é empreendedor. Mas suponhamos que você é assalariado. Segurou lá 10 meses, então você tem 2.000 ali. Só que sua renda é 2.000, né? Aí esses 2.000, aparece o Hudson aqui com um iPhone que vale 5 e falando assim, eu estou precisando de dinheiro, tal. Não, eu só tenho 2.000. Você comprou o iPhone do Hudson e você pôs o iPhone para vender, você vendeu ele por 4. Mais barato do que ele vale, porque para vender rápido. Então você ganhou mais 2. Então naquele mês que você ganhou, você estava lá você ganhando 2.000 por mês, você dividiu 200, 100, 200 e 1.300. Que é o patamar de vida, vai chegar lá. Aí o que aconteceu? Você recebeu isso nesse mês, só que como você fez o negócio no caixa do crescimento, você conseguiu fazer um negócio que te deu mais 2, naquele mês você tem quanto? O dobro. Mais 200, mais 200, mais 100, mais 100. Ou seja, esse caixa aqui te promoveu o seu crescimento. Você ganhava só 2, mas de repente, por causa que você teve, por conta de você ter trabalhado o caixa do crescimento, aí você começou a empreender, porque olha, eu vou ser sincero, uma verdade que dói muito, muita gente não gosta. Salário não gera prosperidade. Empreender, se você está ouvindo isso aí e acha que assalariado, por mais que você ganhe 10.000 por mês, vai te fazer você mudar de vida, não, só quando você empreender. Funcionário é até uma estabilidade até você começar a empreender. Você começou a empreender, você tem condição de crescer. Sempre empreenda. E aí o que aconteceu? Nesse mês eu ganhei o dobro. Aí eu contribuí o dobro. Eu curti o dobro. Então esse caixa ele sempre vai te dar condição para você crescer. Mas como é que eu fiz um bom negócio? Porque eu li um livro sobre como argumentar. Caixa do crescimento. Comprei um livro sobre argumento, sobre psicologia, sobre mentalidade, sobre espiritualidade. Então, investir em você é crescer também. E no final das contas, o patamar de vida. Aí que é o legal, cara, você jogou lá no patamar, por exemplo, para o assalariado, R$2.000, sobrou quanto no patamar dele? 1.300. Um exemplo. Vamos aqui na ideia. Eu sei que o trem tá feio, mas vamos aqui na ideia. Mas o meu aluguel é R$1.000. Se você pagar o aluguel, você não vai comer. Então, essa casa não é a sua de morar. É a verdade do doeda.
Se você não sabe, a verdade que dói. Se você não sabe qual que é o lugar de você morar, você não vai crescer, cara. Se você não aceitar a sua realidade, você não cresce. Ué, mas... não, eu ganho 1.300, mas eu quero morar na casa de 1.300. Mora, mas não come. Não investe. Entendeu? Ah, mas eu posso pagar no Netflix? Sobrou dos 1.300 para pagar o Netflix? Então você não pode, cara. Assiste a Globo. E se não der conta de pagar energia, não vai. Mas para finalizar, eu quero falar uma coisa para vocês. O Liberdade Financeira, ele é um dos caixas mais importantes para a gente focar. Por quê? Porque ele mantém a nossa vida quando nós não estamos produzindo. Certo? Ou seja, quando a gente não está mais presente no ato, assim ainda estamos dando frutos. Não é isso? Vamos pegar isso para a vida? O que é isso aqui? Balança. Balança. Essa balança, ela chama balança da justiça, no contexto bíblico, certo? A Bíblia diz que no fim de todas as coisas, as nossas obras serão pesadas na balança. Então serão somadas obras boas e obras ruins, certo? Obras boas, obras ruins. Eu vou citar um exemplo aqui, eu quero que vocês compartilhem comigo quando é uma obra boa ou uma obra ruim, certo? Suponhamos que esse exemplo venha da lei do trânsito. Se eu pego a Avenida Alexandrita com sentido fora da cidade, eu venho pela Escola Antônio Ferreira Barbosa e ali tem um semáforo, 2 horas da tarde, solão quente, semáforo fechado, eu vou e não respeito o sinal, furo o sinal. Eu pratiquei uma obra boa ou uma obra ruim? Uma obra ruim. Então eu adicionei um pezinho nos meus comportamentos ruins. Só que no outro dia, eu estou uma pessoa assim, mais raciocinado, e aí eu pego o mesmo trajeto, chego lá, semáforo fechado, e aí eu respeito o sinal e paro. Eu fiz uma obra boa ou uma obra ruim? Sim. Não foi nem boa e nem ruim. Simplesmente eu fiz o que eu deveria fazer, que era respeitar a lei de trânsito. Mas e aí, nesse contexto, como seria uma obra boa então? Eu estou saindo, no mesmo sentido, às 2 da tarde, o sol quente, e me deparo com o sinal aberto, certo? Mas aí eu dou uma olhadinha para a esquerda, tem uma senhora queimando no sol, precisando atravessar onde tem a sombra. E aí eu estou no direito de passar, mas eu vou passar e a senhora precisando atravessar. E aí eu falo, não precisa eu passar, eu vou parar e vou descer e ajudar essa senhora. Aí eu paro o meu carro, paro o trânsito e desço e ajudo a senhora. Isso aí é considerado uma obra boa, certo? Você deu uma bicha caída, vai lá e levanta. Exatamente. Eu estou em vida, produzindo, certo? Mas suponhamos que eu dei umas tropeçadas na vida, passei umas ignorâncias e comecei a maltratar e comecei a fazer um monte de bagunça. E aí, quando deu 70 anos, que era meu ciclo de vida nessa terra, a minha situação só está assim. E aí chega meu momento de partir e ficou desse jeito. Como que eu faço? Você sabia que tem solução? Você morreu com a balança daquele jeito. Você está com 70 anos e vai morrer com 71, sua balança está daquele jeito. Qual que é a solução? Esvaziar. Liberdade financeira e espiritual. Quando você não estiver presente, ela vai estar produzindo. E como que a gente produz sem estar presente? Legado. Como você vai ser lembrado? Qual é o fruto que você vai deixar para que as pessoas vá fazer quando você não estiver presente? Qual é a emoção que você vai estimular? Qual é o aprendizado? Quem é você? Como vai ser após a sua partida? Qual é o seu legado?
a gente finaliza por aqui com essa reflexão. Muito obrigado.